Shalom, amados. Vamos dar início a mais um culto, mais uma meditação na palavra para que venhamos aplicá-la, né? Que é importante meditarmos na palavra para aplicarmos a palavra nas nossas vidas. E hoje nós queremos falar um pouquinho a respeito de Deus é teu problema, parte 7. E eu creio que nós vamos trazer um pouquinho a respeito daquilo que é a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas e a força que Ele quer nos dar a partir do momento que Ele nos posiciona para enfrentarmos aquilo que é a nossa temporada, a nossa caminhada cristã. Amém? Em nome de Jesus, abre teu coração, fale com Deus, fale para Ele que você precisa de uma impartição do poder dEle, que Ele venha, te cubra, te encha, que Ele manifeste a glória dEle de dentro para fora, que onde o amor dEle foi depositado em nós, que esse amor transborde, se manifeste, em nome de Jesus, e venha nos trazer limpeza, venha nos trazer clareza nas nossas vidas e venha nos trazer algo chamado força, algo chamado glória, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesse lugar e queremos decretar que teu é o domínio, tua é a honra, tua é a glória. Nós estamos nesse lugar porque temos sido comissionados, cremos, por ti, ó Rei da Glória, para esse tempo, essa temporada, para trazermos algo do teu coração para um povo, Pai querido, que tu estás levantando com poder e glória nesses dias do fim, papai. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, vai adiante de nós e vai falando aos corações, convencendo os corações, ó Rei da Glória, daquilo que é a verdade do teu Espírito para nós. Não nos permita entrarmos naquilo que é humano, Pai, mas naquilo que é teu, Senhor, porque precisamos dessa graça e desse poder, papai, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós queremos trazer uma palavra que está no livro de Esther, capítulo 3, e vai falar um pouquinho a respeito de um nome. Basicamente, eu quero falar dois nomes hoje. O primeiro nome é Adar, que quer dizer força e glorioso, e o segundo nome eu quero trazer a respeito de Ezequiel, o Senhor fortalece. E como nós recebermos esse fortalecimento, esse Ezequiel da parte de Deus nas nossas vidas, e como recebermos essa glória do Senhor para nos tornarmos, sim, gloriosos naquilo que vamos fazer, cheios da manifestação da glória de Deus a favor daqueles que estão ao nosso redor e a favor de nós mesmos, e a respeito da força que Ele tem para nós. Então, a palavra está aqui no livro de Esther 3:13. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Amém, amados? Aqui é uma palavra do livro de Esther que está trazendo um decreto de morte totalmente engendrado por Amã, arquitetado por Amã, um homem que era contrário ao povo de Deus, e ele estava ali estabelecendo más notícias, decretos, conjuros, sortes, enviando maldições, né? Ele estava tramando isso já fazia um tempo, e ele queria pegar o povo de Deus numa armadilha, não é? E essas notícias começaram a chegar aos ouvidos do povo de Deus, e muito se alarmou, muitas coisas foram levantadas ali diante do povo de Deus, e agora que nós vamos fazer? Um deles rasga suas vestes, se cobre de pano de saco de cinza e fala, Senhor, e agora? E se humilha na presença de Deus. Então, eu quero trazer esse enfoque a respeito de Deus ser o nosso problema, quando as más notícias e as manifestações, as maquinações malignas batem até a nossa porta, e nós olhamos e falamos, não tem saída. Não sei para onde vamos correr, o que nós vamos resolver disso. Às vezes é um sentimento que você olha para você mesmo e fala, não, esse sentimento não tem saída para mim, é um sentimento que me domina, me cativa. Às vezes é um sentimento de morte, um espírito de morte. Às vezes é uma circunstância financeira. Às vezes é o teu ministério que chegou na estagnação, no limite, você fala, não, agora eu vou ter que fechar. Ou algo, amados, que acontece nas nossas vidas, que o adversário parece que está planejando há um bom tempo e nós não temos a força necessária, não temos o fortalecimento necessário para rompermos com isso e termos uma confiança de que nosso Deus vai entrar a nosso favor. Então, é por isso que nós lemos essa palavra. Essa palavra está falando agora, se nós olharmos o contexto do mundo, nós vamos ver quantas más notícias têm chegado, Covid, são rumores de guerra, são países disputando quem vai ser verdadeiramente a potência mundial desta geração, e tudo isso tem trazido um desgaste no nosso psicológico, na nossa emoção. As más notícias têm chegado dia após dia nos nossos ouvidos, fora aquelas que são, como diz Paulo, temores
por dentro e temores por fora também, dores por fora, coisas acontecendo ao nosso redor que vêm para nos trazer ansiedade, nos trazer medo, nos paralisar, nos intimidar. Então, agora se tudo isso vai acontecer, eu não vou fazer mais nada, porque está chegando o tempo do fim. E às vezes pegamos até a palavra de Deus e colocamos como um momento de pânico, como as coisas escatológicas já estão acontecendo, muitos sinais da vinda do Cristo vivo já está acontecendo. Às vezes nós pegamos a palavra e o adversário consegue distorcer a palavra de Deus dentro da nossa mente, ou às vezes uma falta de conhecimento da nossa parte, e nós começamos a nos intimidar com situações, com os nossos medos, e não conseguimos romper. E aí olhamos para Deus e falamos: Senhor, o que está acontecendo? Onde está o teu livramento? Onde está o Deus que vai nos proteger de uma cilada tão grande como aquela cilada que Amã havia colocado diante do povo de Deus? Amã tinha colocado algo muito bem arquitetado, era um decreto de morte, não havia escape, era para matar todo mundo, para saquear os bens, era para trazer uma aniquilação ao povo de Deus. Mas o Senhor, o nosso Deus, o soberano Deus, o glorioso Deus, ele tem algo para nos ensinar hoje, para sairmos desses lugares onde olhamos e não vemos absolutamente escape ou saída. Então, amados, essa palavra Adar quer dizer força, quer dizer glorioso, e também a palavra Ezequiel quer dizer o Senhor te fortalece. Então, hoje eu quero trazer para você onde é que nós vamos encontrar essa força para sairmos de circunstâncias impossíveis aos nossos olhos, para que ao invés de nós olharmos para Deus e fazermos às vezes como Josué, quando naquela batalha contra a cidadezinha de Ai, voltou derrotado e falou: Senhor, o que aconteceu? O Senhor nos tirou do Egito para deixar ser derrotado por um povo tão pequeno, tão insignificante? Onde o Senhor estava? E naquele momento o Senhor veio a Josué e falou assim para ele: você vem a mim? Vai fazer sortes no meio do teu povo e você vai encontrar o que verdadeiramente está acontecendo. E às vezes, amados, é nesse lugar que o Senhor quer trazer as nossas vidas, num lugar de sondagem, num lugar onde nós possamos nos encontrar conosco mesmo e entendermos que é tempo de humilhação. Da onde vem a nossa força, amados? Onde Deus quer trazer força para nós é na humilhação. Deus está falando: olha, o que se exalta, eu abato. O que se humilha, eu exalto. Lucas, capítulo 18. Então, nós precisamos ter essa confiança em Deus, que se nós nos humilharmos diante dele, ele vai trazer uma movimentação a nosso favor para dar livramentos a coisas tão bem arquitetadas como essa de Amã. O rei estava do lado de Amã, toda a província, as províncias que tinha, 127, se não me engano, estavam do lado de Amã, porque queriam guardar aquilo que era deles, porque havia um povo espalhado no meio daquelas províncias, que era um povo que não se submetia ao reinado de Assuero. Então, o que o adversário tentou fazer? Olha, existe uma cultura no nosso meio que está atrapalhando o teu governo. E não é assim, diferente, amados, nas nossas vidas, onde o adversário levanta a carne para tratar com os nossos pensamentos e falar: olha, tem uma cultura dentro de você mesma que precisa morrer. Essa cultura se chama cultura do reino, cultura do céu, aquilo que Jesus quer fazer dentro de nós. E a carne incomodada, porque a cada dia ela tem que morrer, ela tem que ir para a cruz. Se nós decidirmos isso pelo Espírito de Deus e no poder da palavra de Deus, debaixo do amor de Deus, isso vai executar na nossa vida. Mas o adversário, ele começa a lançar pensamentos na nossa mente, fala: não precisa de tudo isso. Olha, é necessário nós criarmos uma emboscada para esse Cristo vivo que está querendo tomar domínio total de você e quer te levar de volta para aqueles lugares de prisão. Mas o Senhor está falando: a tua saída está na humilhação diante de mim. Às vezes o seu problema é fora, uma finança. Às vezes, como já dissemos, o teu problema é externo. E às vezes o nosso problema é interno. E Deus acaba sendo o nosso problema, porque nós estamos com uma visão errada de como é o procedimento, como é o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós achamos que Deus, ele está equivocado. Nossa, mas eu tenho que sofrer tanto, mas eu tenho que ser tão apertado, eu tenho que ser esmagado. Amados, nós precisamos nos lembrar que se fizeram isso com o lenho verde, o Cristo vivo, quanto mais a nós o lenho seco. Se fizeram isso com Jesus, ele falou: olha, se eles odiaram a mim, vão odiar vocês também. E às vezes tem de nós um inimigo natural chamado carne, iniquidade, porção dada por Satanás, a nossa própria natureza, que ela vem para confrontar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E Deus está falando:
falando, olha, eu tenho uma força para você, eu tenho um Adar para você, eu tenho um Ezequiel para você. Só que para isso se manifestar na sua vida, você precisa aprender a se humilhar diante de mim, porque aquele que se humilha eu exalto. E não é uma exaltação de mostrar para as outras pessoas, olha lá, aquele lá conseguiu um carro, uma casa, um carro novo, algo material. Não, Deus está falando, eu exalto você acima do teu pecado, acima da tua prisão, acima da tua tribulação. É nesse lugar onde Deus vai nos colocar, amados, porque às vezes estamos tão intimidados dentro de nós, tão tristes. Nós devemos entender, amados, que as nossas emoções falam tão alto dentro de nós, que nós às vezes falamos, não é possível, Deus não é comigo, Deus não está trabalhando, eu não estou vendo mudança. Mas o que acontece é que nós estamos, na verdade, sendo pressionados por esse Amã que está dentro de nós, falando, esse Deus aí teu não vira nada. Esse Deus teu não vai te tirar desse lugar. Já está tudo pronto para nós massacrarmos essa manifestação do Deus da tua vida. Já está tudo pronto, venha, ouve o meu decreto. Mas na cruz do Calvário, queridos, Jesus Cristo veio romper todo o decreto das trevas. Já havia um decreto sobre nós, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. E isso já estava decretado, porque a palavra de Deus precisa se cumprir. Esse é um decreto próprio Deus contra as nossas vidas, mas o adversário vem e apresenta diante de Deus e fala, eu quero executar. Agora, quando nós entendemos que o Cristo vivo está dentro de nós e fala, não, eu paguei o preço para que eles fossem liberados, nós podemos novamente nos colocar em pé e andarmos. Olha o que Jesus fez a favor desse povo, amados. Ele permitiu, ele não consegue, entre aspas, ele não consegue, vamos colocar pelo decreto daquela época, ele não consegue revogar o decreto, porque é um decreto selado com o anel do rei, mas o Senhor, ele preparou um novo decreto para que aquele povo pudesse lutar, e assim é a nossa vida. Jesus Cristo, ele não pôde cancelar o decreto que o próprio Pai tinha dado a respeito do salário do pecado ser a morte, mas ele pôde trazer para nós uma porta de escape, eu sou a porta, passe por mim. Então, o Cristo vivo, ele apresentou essa solução para nós, e assim ele apresentou uma solução para aquele povo, e ele fortaleceu aquele povo para achar um lugar de descanso, ainda que eles tivessem que praticar a guerra. E é isso que Deus está falando para você e para mim. Você tem um lugar de descanso em mim, mas pratique a guerra. Você vai precisar se arregimentar para a obra que eu tenho chamado você para fazer. E é a conquista de você mesmo, é a conquista dos territórios fora de você, é a conquista daquilo que eu tenho colocado na tua vida para que você desfrute. Não é algo, amados, passageiro, é algo eterno. O Senhor está tratando conosco, está trabalhando a nosso favor para nos colocar em lugares altos, e nós precisamos entender isso e assumir essa responsabilidade diante de Deus. Então, se há uma força para nós, uma glória para nós, nessa temporada, é necessário que nós entremos pela porta da humilhação e falemos, Senhor, não estou entendendo nada, mas eu confio que o Senhor é o meu Deus, e eu vou crer que o Senhor vai trazer um estabelecimento de algo que vai me fortalecer, e eu vou conseguir vencer esses decretos de morte. O decreto do Cristo vivo para nós, amados, na cruz do Calvário foi, todos quantos creem em mim, eu dou vida e vida em abundância. O decreto do Cristo vivo foi, papai, está consumado, agora eles são livres. O decreto que o Cristo vivo trouxe para nós, todos pecaram, destituídos foram da minha glória, foi agora. Um outro decreto, ele falou, agora eu restituo a glória para eles, e eles terão força de entrar em humildade na minha presença, em humilhação em minha presença, e eu vou fazer um Ezequiel neles, eu vou fortalecê-los para que eles conheçam o meu raciocínio, não mais o raciocínio de Adão, não mais o raciocínio de Amã, não mais o raciocínio das coisas das trevas, mas o raciocínio meu, que sou o Deus Todo-Poderoso, que faço submeter-se a ele. Se ele se submete a mim, eu faço com que ele tenha resistência suficiente para que Satanás fuja dele. É isso que Deus está nos ensinando nesta noite. Nós precisamos, amados, entrar num lugar onde a eternidade de Deus possa se manifestar. Deus tem uma eternidade. Quando ele entrou aqui na guerra do seu povo, que estava totalmente cercado, ele colocou, amados, um decreto que era superior. E isso aqui é uma figura da cruz do Calvário. Há um decreto superior para nós na cruz do Calvário. Uma nova aliança, um novo tempo onde Deus nos protege. Ele é por nós. A palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que nós precisamos crer e permitir que a nossa mentalidade seja mudada daquilo que o adversário traz por enfrentamento à nossa vida em abundância na terra.
Nós podemos entender que o adversário tem entrado com o enfrentamento, você entende que o adversário tem entrado com os seus confrontos naquilo que é a abundância que Deus prometeu para mim e para você na terra? Será que nós entendemos assim, amados, que Deus, na sua soberania, Ele tem um escape para nós na eternidade, produzida pela eternidade, e Ele quer trazer submetido a essa eternidade tudo quanto nós recebemos aqui na terra? As enfermidades vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, as más notícias vêm, e como nós nos manifestamos? Como pessoas terrenas ou como pessoas da eternidade? Nós precisaremos entender isso. Esse povo, ele teve um decreto liberado pelo nosso Deus para que se manifestasse de acordo com a eternidade do Pai. O pai estava olhando todo esse cenário, o nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas veja mais que há um pano de fundo de simbologias daquilo que Deus fez a nosso favor. Satanás, ou Amã, é a figura de Satanás. E a figura de Mordecai é a figura do Espírito Santo que vem conduzindo toda a situação e levanta um decreto de resgate a nosso favor. Por isso, o mês de Adar quer dizer força. E nós precisamos entrar na força que Deus nos deu para que saiamos desses decretos malignos. Quais são os decretos malignos que estão na tua vida hoje? Meu casamento acabou, decreto maligno. A minha firma vai falir, decreto maligno. Eu não vou conseguir entrar na faculdade, decreto maligno. Eu não vou conseguir vencer o câncer, decreto maligno. Eu não vou conseguir a prosperidade na minha empresa, no meu trabalho, eu não vou conseguir ser nada, decreto maligno. Mas o Senhor está te dando hoje uma palavra falando, olha, na cruz do Calvário eu conquistei tudo aquilo que você precisa para ter uma vida de abundância na terra. Os decretos malignos, eles se encerram em mim. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 2 fala que o príncipe desse século, amados, ele foi destituído de autoridade e poder através daquilo que foi encravado na cruz do Calvário. E nós precisamos pegar essa chave e abrirmos verdadeiramente os portais da graça sobre nós e falarmos, bom, se Deus tem um decreto a meu favor, eu preciso tomar posse. Para que Deus deixe de ser o teu problema e passe a ser teu aliado, o meu aliado. Nós precisamos começar a entender que Deus tem uma aliança de sangue conosco. E dentro dessa aliança de sangue é toda a provisão que nós necessitamos, mas que verdadeiramente quantas vezes nós entramos para entender e utilizar o poder dessa aliança. Quantas vezes estamos como crentes nominais, mas ateus práticos. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas nós não conseguimos chamar pelo Senhor, aclamar por Ele. Quando o inimigo se levanta contra nós, não conseguimos mencionar o nome do Senhor. Nós simplesmente vamos levando a vida, empurrando. Daqui a pouco eu dou um jeito. Não, daqui a pouquinho isso passa. Mas não temos um posicionamento firme de entendermos que Ele tem algo dentro de nós que é para ser usado, que é o poder da fé. Esse povo, amados, começou a entender o poder da fé a partir do momento que começaram a se humilhar diante de Deus. A rainha Esther se humilhou diante de Deus. Mordecai falou para ela, olha, se você não se posiciona, o Senhor de outro lugar vai trazer escape. Mas você foi colocado nessa posição, é para esta hora. O Senhor está falando para você e para mim, não é nesse lugar que o Senhor te colocou, para que você manifestasse a glória dele, a força dele. Não é nessa hora. Vai e se humilhe diante dele. Deixe o teu problema de lado, deixe a tua própria mentalidade de lado, dentre aquilo que já foi construído dentro da sua mente, através daquilo que é as coisas dessa terra, deixe essas manifestações de fortaleza, de sofisma, de mentira, de pensamentos gregos, de pensamentos que fazem com que o nosso Deus fique limitado, pequeno, inválido, muito pálido, sem nenhuma vida, sem nenhum fulgor, sem nenhuma glória, sem nenhuma operância. Deixe esses pensamentos que limitaram tanto o nosso Deus e escravizaram o nosso Deus à cruz do Calvário, como Deus das religiões por aí, amados, e vamos permitir que o Cristo vivo se manifeste dentro de nós através da palavra que Ele fala para nós, nos nossos corações, e precisamos começar a deixar isso arder dentro de nós. E eu não estou aqui dizendo que é fácil. Se olhar para os meus dias, eu tenho visto dias de tristeza, tenho visto dias onde o Senhor precisa me chacoalhar para me levantar e falar, vamos conquistar essa cidade. Mas eu também preciso entender na sondagem que o Espírito Santo faz dentro do meu coração, que muitas e muitas vezes eu tenho olhado para Deus e olhado para a palavra de Deus e tenho falado, não, isso é um problema. Eu não tenho tido a palavra de Deus como minha aliada. Não tenho tido o meu Deus como meu aliado. Mas é necessário que eu e você nos despertamos de que Deus nos ama com amor cabal, com amor eterno eu te amei, com laço de misericórdia eu te atraí. E é dentro desse amor que Ele vai manifestar uma mudança do nosso caráter. Deus, Ele quer mudar o nosso caráter, o nosso tratamento para com o poder que Ele deixou para nós, amados.
Ele deixou um caráter a ser seguido, que é o caráter de Cristo, mas também deixou o poder do Cristo vivo para que nós entremos nas batalhas que ele nos chamou para entrar. Mas só que estamos tão aprisionados numa mentalidade de um Deus cativado, num Deus preso, num Deus crucificado, não ressuscitado, é que nós permitimos que tudo isso nos aprisione também. Mas o Senhor está falando, deixa eu limpar a tua mente. Deixa eu limpar a tua mente e fazer um Adar no teu coração, fazer um Ezequiel no teu coração. Deixa eu trazer fortaleza para você através de retirar os pensamentos errados que você tem de mim. Deixa eu virar a página da tua vida naquilo que é a inutilidade do Deus que você serve. Porque esse Deus está esvaziado de poder. Esse Deus está esvaziado de ressurreição. Esse Deus está esvaziado de fogo. Então, amados, nós precisamos permitir que o nosso Deus acesse a nossa mente e desconstrua aquilo que a religiosidade construiu. A religiosidade construiu estigmas, símbolos. A religiosidade construiu uma imagem de um Deus que não é o Deus verdadeiro, mas ele está falando para nós, nesse dia, eu faço um sobrenatural na tua vida, vai e se humilhe diante de mim, e deixe que eu tire de ti os pensamentos que te confundem, e que me confundem com o homem, com a sua própria força, com a sua movimentação. Eu não sou o homem. Talvez a mulher que estava pega em flagrante adultério, ela estava pensando que ela estava chegando diante de Jesus e ela ia ser morta, porque ia ser mais alguém para apedrejar. Mas naquele momento, amados, aqueles que se achegaram diante do Cristo vivo, eles se achegaram transferindo a responsabilidade da pecaminosidade daquela mulher para o Cristo. E Cristo teve uma solução para aquela mulher. Além de universalizar o pecado, e falando, todos vocês têm pecado, se vocês não têm, podem atirar a primeira pedra. Além dele fazer isso, ele trouxe condições daquela mulher viver num lugar alto chamado eternidade. Porque ele conseguiu transferir aquilo que o homem queria trazer para ela nesse tempo, naquilo que era a prisão da alma dela, que era o adultério. O adultério para ela era uma prisão de alma. E ela estava caminhando num tempo de morte. E quando Jesus se manifestou, ele falou, eu como pai da eternidade, vou trazer uma eternidade para você, minha filha. E eu vou te ensinar como você lida com o pecado. Eu não condeno você. Eu só te ensino que você não peca mais. Então, amados, nós precisamos entrar nesse lugar onde o entendimento que procede da parte de Deus, de que ele tem uma eternidade perfeita dentro do Espírito dele, para ser descoberta dentro de nós, amados, se nós permitirmos isso, ele vai tirar isso para fora. E aí o fortalecimento virá. Agora, como virá uma manifestação do Deus vivo a nosso favor se nós não permitirmos ele entrar na nossa mente e destruir aquilo que nos separa dele? Aquilo que nós falamos para ele, fala, opa, eu já sei disso, não preciso saber mais nada. O nosso orgulho do nosso conhecimento. E esquecemos aquilo que Deus fala na palavra, que o conhecimento ensoberbece. O nosso conhecimento, amados, ele nos ensoberbece demais, e o Senhor está nos ensinando hoje a colocar nosso entendimento de lado e falarmos, Senhor, pode vir e trazer o que tu queres trazer de novo para mim. Será que o nosso Deus não está muito pequeno, amados? Muito limitado na nossa própria mentalidade? Será que o nosso Deus não está muito fraco diante daquilo que nós já recebemos de pancadas dessa vida, de dores e de tribulações que recebemos dessa vida? E aí nós achamos que Deus é nosso igual, como talvez a expectativa no coração daquela mulher adúltera tivesse ao olhar para Jesus, ela deve ter pensado, ela pode ter pensado, esse é o meu fim. Me trouxeram diante de um Deus que também vai me julgar segundo a lei. E Cristo, ele tinha o espírito da lei dentro dele. E o espírito da lei não poderia deixar de confrontar todos quantos estavam ali e estavam em pecado. Então, amados, nós precisamos entender que nosso Deus é mais alto, ele é maior, ele tem a eternidade para modificar a nossa vida e nos tirar desse tempo que nos escraviza. Tirar os nossos pés desse lugar onde a morte é iminente. Tirar as nossas vidas desses lugares de cativeiro. Tirar o nosso coração daquilo que nós achamos que já está decretado e que não tem mais saída e solução. Deus deu forças para aquele povo. Ele estabeleceu a morte para Amã. E a cova que Amã criou serviu para ele mesmo. A forca que ele havia criado, Amã, serviu para ele mesmo. Ele foi pego na sua própria astúcia.
Deus faz isso com Satanás. Satanás, ele tinha todo engendrado, eu vou matar o Filho de Deus, que tem uma das parábolas que Deus fala isso. O povo pegou, então, vieram muitos servos anunciando, e aí, anunciando o meu domínio, o meu reino, e eu pedindo a minha vinha de volta, até que alguns tiveram a brilhante ideia, entre aspas, de matar o herdeiro quando ele foi enviado. Amado Satanás, ele achou assim, nós vamos acabar com ele, aí acaba o problema. Esse dono da vinha nunca mais vai reivindicar a vinha. Amados, verdadeiramente a graça estava oculta aos olhos de Satanás e seus demônios. Eles acharam que a graça não haveria para o ser humano, porque como para ele não houve graça, ele achou que para o ser humano também não haveria. E ele falou, se eu levar esse Cristo à morte, o homem terá o seu destino final, sempre escravizado no pecado. Amados, e que surpresa, hein, camada? Foi quando aquele sepulcro se abriu. Que coisa tremenda e gloriosa. É essa porta de escape que Deus tem para nós. O adversário dá as nossas vidas como fava contadas, como Deus deu para esse povo aqui de Esther, como deu para aquela mulher ali do adultério, para Jesus. Ah, estou fazendo festa. A palavra de Deus diz que o mundo se alegrou, e quem é o gerenciador do mundo? O mundo se alegrou com a morte de Cristo. Só que o Pai tinha uma surpresa. No meio da festa do adversário, ele começou a ouvir os passos do Cristo vivo. E ele vai dizer, como disse lá em Apocalipse, eis que estive morto, mas agora estou vivo. A porta de escape é Cristo. E para acessar a Cristo, nós precisamos de um coração contrito, quebrantado, humilde, humilhado na presença dele. Esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. É isso que Deus está falando para mim, para você. Quer porta de escape, quer decretos superiores, quer andar na eternidade, se humilhe. Vá para Deus e fale, Senhor, eu não tenho força, eu não vou conseguir. Eu estou entendendo que tu não és o meu problema, tu és meu ajudador. Mordecai, amados, ele é a representação do Espírito Santo, nesse livro de Esther. E ele deu todas as coordenadas para que aquele povo pudesse ter verdadeiramente escape diante daquilo que não havia escape, a inteligência humana, na ótica humana. O Senhor quer trazer escape para você e para mim. Será que nós conseguimos entender que Deus é pelo menos mais um pouquinho inteligente do que nós? Será que conseguimos entender isso? Será que nós conseguimos entender que quando precisamos de uma saída, Deus tem mais de 1000 para nos oferecer, como ouvimos uma vez? Amados, Deus está nos chamando para um posicionamento de deixarmos a nossa arrogância do sabe tudo e permitirmos que esse Adar e esse Ezequiel se manifestem em nossas vidas. A força, a glória de Deus, o fortalecimento de Deus venha sobre nós. No livro de Efésios está escrito, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus está nos chamando para isso. Em Timóteo está escrito, fortalecei-vos na graça do vosso Deus. E o que é a graça, senão aquilo que vem para aqueles que se humilham. O Senhor está nos chamando a deixar de lado os nossos próprios conceitos, preconceitos, estruturas de pensamento que moldaram o Deus Todo-Poderoso e permitir Deus ser Deus nas nossas vidas. Amém? Eu quero te deixar hoje esse conselho e te pedir intencionalidade. Entre na presença de Deus com intencionalidade de sair dos cativeiros do seu próprio coração, de sair do cativeiro daquilo que te cerca, daquilo que é limite para a sua vida. Deus está te chamando e me chamando para que saiamos desses lugares onde temos passado a nossa vida inteira debaixo de prisões. Quanto tempo faz que você está nessa prisão que você está se lembrando agora? Quanto tempo faz que você está no adultério? Quanto tempo faz que você está nas fornicações? Quanto tempo faz que às vezes estamos no engano da mentira, falando mentira, falando aquilo que não é verdadeiro e não conseguimos sair da mentira. Estamos enrolados pela mentira. Estamos conformados com a mentira. Ah, não tem jeito, é só uma mentirinha, não vai fazer mal. Queridos, o pai da mentira é Satanás. E a palavra de Deus diz que ele é assassino. Então, se você faz, uma pessoa muito sábia da parte de Deus falou isso. Se Satanás é o pai da mentira, ele está procurando uma mãe. E se essa mãe se junta com Satanás, ele vai fazer um monte de filhinho.
Depois eu e você vamos ter trabalho de recolher os filhinhos, de cuidar do filhinho. Você já pensou quantas vezes você e eu mentimos? E graças a Deus a mentira não está nos meus lábios, mas estou me compactuando aí nas necessidades de cada um. Mas quantas vezes nós temos que correr atrás da mentira e dar um machuquinho para ela, dar um leitinho. Ai, isso aqui não podem descobrir, viu? Olha, fala que eu estava na tua casa, não esquece, hein? E aí, amados, aquilo vai se avolumando, aí de repente está um filho maduro já. E para destruir os ditames da mentira. Quanto trabalho, quanta dificuldade, quanta vergonha. Não é melhor, então, nós nos humilharmos diante da face do nosso Deus e Ele estabelece em nós a verdade? Será que não é melhor nós entrarmos pelo caminho de nos quebrantarmos diante do Senhor e permitir que Ele não despreze o nosso coração, porque há um coração quebrantado, contrito, o Senhor não vai desprezar, do que nós andarmos sustentando aquilo que não tem mais sustento, não tem mais sustentabilidade, porque Deus quer destruir. Permita Deus destruir o que Ele quer destruir na tua vida, na minha vida, a nossa autoimagem. Como queremos preservar a nossa autoimagem? Como queremos preservar? Eu tenho razão. Não, eu que sou injustiçado. Amados, se você se sente injustiçado, eu quero te dizer que o Cristo vivo passou todas as injustiças, todas, da humanidade, de todos os tempos, para que nós, quando tivéssemos a injustiça se achegando a nós depositássemos cada uma delas aos pés dele, o justo pelo injusto. Então, nós entramos na presença de Deus e fala, Senhor, eu estou sendo injustiçado. Mas aí, Cristo vive fala, dá aqui para mim, porque na cruz do Calvário eu já pus isso. E nós saímos de lá curados. Então, talvez você seja uma pessoa de muitas dores, de muitas dificuldades. Talvez você tenha sofrido muito, tenha apanhado muito da vida. Mas o Senhor está falando, eu sou varão de dores. Se você vier até mim, as minhas dores podem substituir e trazer vida para você. Eu posso substituir as tuas dores pela minha ressurreição. E quando eu substituo as tuas dores pela minha ressurreição, eu trago cura. Vamos deixar Deus ser Deus. Vamos permitir que Ele não seja mais o nosso problema. Vamos dar as mãos para Ele e corrermos com Ele pelos campos lindos que Ele tem para nós. Vamos permitir que Ele nos fortaleça. Vamos permitir que Ele seja a nossa força e que Ele transmita a glória para nós. Você pode fazer uma oração sincera. Seja honesto com você mesmo. Seja honesta com você mesma. Fale para Deus, Deus, eu tenho sofrido demais. E talvez a fonte maior do meu sofrimento seja eu mesmo. Porque estou com o meu coração cheio de autojustiça. Estou com o coração cheio de decretos e não quero permitir que os decretos sejam substituídos pela cruz do Calvário. Eu quero continuar com os meus decretos de morte dentro do meu coração. Eu quero continuar com essa bagagem toda de injustiça para esfregar na cara de alguém. Olha, você foi injusto comigo. Você me machucou, você me feriu, você me traiu, você adulterou nas minhas costas. Você fez tanta coisa ruim para mim. Você era meu sócio e agora você me roubou. Amados, quantas são as necessidades do teu coração que estão como decretos de morte aí dentro? Já está tudo preparado. Não, isso é demais, Jesus, eu não vou suportar. O Senhor está me pedindo para dar perdão? Não, eu vou fazer um decreto aqui e eu vou matar essa voz que fala dentro de mim. Perdoa, perdoa, perdoa. Eu já perdoei. Porque o perdão, amados, ele nos faz livres. E a ausência de perdão nos faz escravos. A ausência de perdão nos coloca em grilhões, em cadeias. Deus não nos pode perdoar. Mas o Senhor está falando para mim e para você hoje. Olha, eu tenho um decreto novo. Eu fiz um decreto novo lá na eternidade e mandei para que pisasse nessa terra, nesse tempo cronológico, para fazer uma abertura, um corte nesse tempo e quebrar as cadeias desse tempo e fazer você entrar na eternidade comigo, cheia de perdão, cheia de misericórdia, cheia de clemência, cheia de compaixão. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por cada uma das vidas que adentraram, Senhor, nesse lugar, para ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Senhor, nós precisamos que haja renúncia no nosso coração,
Queremos pegar o nosso coração moído, Senhor, e apresentar na cruz do Calvário, porque ele sim foi moído pelos nossos pecados. E esse moído do nosso coração, Senhor, ele precisa verdadeiramente ser trocado pelo moído do teu, porque o teu já está ressurreto. Nós queremos trocar o nosso coração pelo teu, porque é compassivo, é bondoso, é amoroso, e queremos repreender todo espírito de inclemência que está na nossa vida, todo espírito de autojustiça. Eu repreendo, eu renuncio a esses espíritos agora, Pai. E lhe peço que aqueles que estão orando comigo façam a mesma coisa. Eu renuncio à amargura, eu renuncio à falta de perdão, eu renuncio à inclemência e coloco agora o teu sangue sobre mim para que me venha vida e vida com abundância. A vida de Deus sobre mim vai trazer fortalecimento, um Ezequiel se cumprirá em mim, e a vida de Deus vai me trazer um adar, uma força para eu me submeter àquilo que Deus quer de mim, me humilhar diante daquilo que Deus está pedindo de mim, e a glória, o glorioso do Senhor chegará até mim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, fique com essa palavra, deixa essa palavra entrar poderosamente no teu coração, e o Espírito Santo vai te mostrar como é bom ser filho de Deus, amado por Deus, na verdade, não na mentira. Nosso Deus nos desilude, sim, queridos, porque quem dá ilusão é Satanás, a carne e o mundo. Deus nos traz a verdade. Amém? Fique com a graça de Deus, com o poder de Deus. Shalom e até o próximo vídeo. Deus não é o teu problema. Amém? Em nome de Jesus.